aqui o coletivo Musamama e o coletivo Atabaçabá, está aqui na presença de Marcos e Vinícius, né? São novos caminhos de criação musical, construção de instrumentos e também de educação musical. Todos também têm projetos educacionais, né? E isso também já é uma das características, né, que a gente pode aprender desde das músicas africanas, que tem uma circularidade nessa questão de pesquisa, de memória, de ancestralidade, mas também de criação, né, e de ensino, né? Todos desses músicos comprometidos, né, com as artes musicais africanas e da diáspora africana aqui na Bahia são sempre também professores, educadores, né? E aí o Marcos Muski, ele vai falar primeiro, né, da referência cultural dele, da região mais do Senegal. E se quer um microfone? Olá, gente. Boa tarde a todos. Honrado pela oportunidade. Eu sempre coloco que esse lugar, né, dessa aproximação com o universo dos tambores, com a cultura africana, da minha parte sempre é uma situação mesmo de homenagem, de sintonia, né, de querer bem, naquele passeio mesmo, né, de aprendizado a cada dia. Então, eu tenho uma atuação já há muitos anos como músico, né, profissional na área da cena de Salvador, e sempre percebia aquela inquietação realmente, com essa permissão mesmo dos sons, do universo livre, né? Porque quando a gente está dentro de um mercado, a gente se posiciona muito com a tendência do que as pessoas colocam, que é para ser feito, e a percussão, para mim, ela vem da rua, ela vem também desse espaço criativo. Eu acredito muito nesse lugar, né, do espírito livre da música e do espaço criativo. Então, com certeza, em um momento eu percebi que ali era o grande encontro, assim, né, da minha vida. Então, todas as oportunidades que chegaram em Salvador com a questão dessa aproximação, né, da cultura africana, em especial o Senegal, eu sempre tive aquele fascínio, que acompanhei muita coisa, né, à distância, né, de CDs, né, internet, e sempre ficava curioso. Entendia que existia uma complexidade muito forte, assim, dentro do que a gente tem costume, né, de passear dentro dos ritmos. E quando chegou aqui a primeira oportunidade com o mestre Dudu, Johnny Rose, eu fiquei, assim, maravilhado. Inclusive, na época, eu tinha uma viagem de passar alguns meses em São Paulo, e eu arrisquei ficar aqui para permanecer nesse curso. Foi um curso de 4 meses, e quando eu passei a ter acesso a esse curso, realmente eu fiquei assim, mudou minha vida, né? Porque, primeiro, pela questão mesmo do universo de timbres, a possibilidade né, do círculo, dos ritmos, assim, muito diferente de tudo que a gente está habituado. Então, naquele momento eu passei a ter, né, essa entrega, né? Era um dia assim que eu buscava ficar muito presente, né, em concentração, levava aquela situação para casa mesmo, para não deixar passar, né, aquele avanço em relação ao conhecimento que o mestre estava passando para mim. E depois que esse curso encerrou, eu ainda estava com vontade de multiplicar aquelas informações dentro da nossa realidade, né? Porque a gente aqui se aproxima muito da leitura da pulsação de rua, né, da Bahia aqui, né? A força cultural da gente é muito essa ligação da rua, né, com os blocos afros, com as manifestações culturais. Meu primeiro contato com a percussão veio de banda de chão mesmo, né, assim chamada como similar à questão dos ritmos como Lodum e Lê. Então, a música nasceu para mim nesse lugar. E no momento que eu acessei o curso, eu estava precisando, justamente pela minha personalidade mesmo, de ter uma assinatura assim, mais livre de tudo. Então, quando eu entendi que o Sabá tinha essa possibilidade de sons, eu falei, caramba, eu preciso, né, conhecer melhor esses instrumentos,
E dali nasceu realmente uma mudança na minha vida, né? Devo muito, eu sempre busco essa referência e essa homenagem ao mestre Dudu, a toda a diáspora africana, sim, a toda a mãe África, sim, mas em especial a família de Nairosi e o mestre Dudu, Maguete, alguns mestres que são muito importantes e que são amigos, né? Viraram amigos e me sinto também muito à vontade com essa questão da permanência do trabalho aqui, porque eles se sentem próximos, né? A gente tem esse contato frequente. Hoje em dia eu estou fazendo algumas atividades, todas as quartas-feiras no Forte do Trabalho eu tenho uma vivência percussiva, então a gente tem essa relação também dos africanos que estão por aqui, que às vezes com a questão de estar vivendo em um país, a correria de cada um, às vezes acaba se distanciando com a questão da música, então quando vê esses ciclos musicais, eles querem estar perto e são homenageados por isso, tem um espaço, né, considerado para isso, porque esse é o grande lance, né? A gente nunca vai deixar de honrar o que a gente acredita que somou na nossa vida como referência. E pela grandeza que é, né? África, mãe África, né? Berço do mundo, é a música que eu gostaria de dividir com vocês um pouco essa letra, porque foi uma letra que aproximou um pouco essa homenagem para a África, e é lá do grupo Atabaçabá, né? África, mãe África, é o berço do mundo, o mistério da vida, tudo que vem de lá encanta, o toque sagrado tambor, um brilho que brota no ser, humana sagrada raiz, pérola negra sou você, minha fé, meu querer, orixá que dança no barro sagrado, meu Ide. Oxô, Ibi, orixareu, iê, can, orixá, xirê, iê, 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 África, iê. África, yeah, 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 yeah,
Obrigado. Essa canção é uma canção que propaga uma simbologia de paz, de união, e uma música que tem uma força muito forte para a gente, em homenagem à África. Então, essa mensagem para a gente é importante, né? É um passeio rítmico que contempla esse lugar também, né? De homenagem à Mãe África. África, berço do mundo, Mãe África, respeito, carinho por tudo. Tá, olha, eu já estava tentando entender essa inquietação que passeava, né, em relação a, pô, eu preciso fazer um grupo percussivo, é isso que eu acredito, é isso que eu gosto. Já estava em processo de pesquisa, né? Eu, como músico atuante, eu sempre tive essa personalidade, assim, em relação aos meus sets, né? Eu gostava de experimentos de timbre. Era pegava ali o jimbê da rima, aí eu, pô, essa pele aqui do jimbê da rima sozinha, sem montar, dá som. Então botava a aérea, botava sucata, botava panela, fazia encoramento, né, que eu aprendi a fazer pandeiro, foi o meu primeiro encoramento que eu aprendi. Meu primeiro mestre, Fernando Tancinha, máximo respeito a meu irmão, meu compadre, Fernando Tancinha. Ele foi meu primeiro mestre na vida, foi professor do SESC durante muitos anos. E a partir dele eu comecei a aprender o encoramento, né, do pandeiro, da conga, essa relação mais próxima dos instrumentos que a gente toca aqui, né? A gente chama assim o instrumento do corre, que tem esse lugar, né? Mas assim, mesmo com essa situação dos instrumentos mais tradicionais, eu ficava assim, pô, se eu mudar essa pele, se eu mudar esse som, então isso já estava comigo assim. Então, quando eu formei o grupo, eu pensei, poxa, primeiro eu quero entender alguma coisa que seja bem característica, porque dentro dos movimentos percussivos de Salvador, o que me chamou bem a atenção foram alguns movimentos que tinham essa particularidade, né? O Bragadá veio com aquela situação da mescla dos jimbês, o Kisukila também é um movimento pouco conhecido, mas também reuniu possibilidades já com música do Nordeste e uma fusão, né, mais para cima. E claro, né, não tem como a gente não falar em relação às forças maiores pilares da percussão, né, que para mim o Olodum, né, o Rei, o Timbalada, o Grande, o Muzenza, o Malê, né, essas bandas, na verdade, eram bandas de pesquisa, né. Então o Atabaçabá, com a aproximação que teve com o Dudu, inicialmente a gente precisava entender aquela sonoridade, né. Esse instrumento que eu estou aqui, lá no Senegal, eles chamam do choi, né? Que é um instrumento que ele é fechado aqui embaixo e a customização dele é uma pele mais fina do que a relação que a gente tem com o rum, né? Que a gente, quando vai encorar um rum, a gente vai do pescoço aqui, que é para encorar jimbê e para encorar o rum, é uma pele mais forte. O choi já tem uma pele mais puxando ali para baixo do body, né? É mais fininha, que a partir desse cantado, né? Que é a mesma relação do tama também, que é uma pele mais fininha. Então, eu sou apaixonado por esse instrumento aqui, e esse aqui está personalizado, né? Tem essa questão das pinturas, mas o atabaçabá é uma junção de dois tambores ancestrais que foram referência de pesquisa e de segmento para o trabalho. Atabá de atabaque, sabá, que é o tambor do Senegal, né, da cultura senegalesa. Então, a Atabaçabá é a junção desses dois tambores. Pronto, já teve aquele princípio, né? A vinda do Atabaçabá para a Bahia nasce através do mestre Dudu, né? Acho que muitos de vocês conhecem. Existem algumas situações bem particulares que eu estava conversando com o Catarina, que muita gente não sabe, com essa vinda dele aqui, né? Porque quando ele veio para cá, todo mundo queria ter um instrumento, apenas para fazer parte da aula. Percebia que não adiantava um jimbê ou um tabaco, que o sabá tem um som muito particular. Cada instrumento tem um som único, cada instrumento. Então, todo mundo, pô, eu quero ter esse instrumento. Então, ele começou a adaptar essa montagem, essa confecção, na estrutura da tabaque, né? Fazendo a costura tradicional do Senegal dentro da estrutura do corpo da tabaque. Inicialmente era só para fazer a aula dele, né? E aí, com o tempo, depois que terminou a amba, eu fiquei assim, por que acabou? Agora que estava tentando, né, conhecer melhor, e aí eu convidei ele para a gente manter esse curso. E aí eu tinha um estúdio, ficamos anos, eu tive um convívio com ele
uns 15 anos, assim, eu jamais imaginei que eu ia acabar conhecendo esse lado, né, de construção. Eu estava ali apenas participando, né, entendendo a oportunidade de estar vivendo aquele contato. E, com o tempo, isso vem ganhando uma força até hoje. Porque, o que é que acontece? O Ender, que é um tambor solista do Senegal, dentro da família do Sabás, ele é o maior, né? É um tambor regente do ritmo. Então, o que é que acontece? Com a vinda de Dudu para cá, com a construção dos atabaçabás, o que é que aconteceu? Já transformou em situações particulares para um DNA brasileiro. Isso é importante falar, porque é uma intervenção histórica. Esses tambores acabaram indo para o terreiro, certo, gente? Então, hoje existem muitos terreiros no Brasil e no mundo que, ao invés de ter um atabaque de tarraxa, um atabaque de cunha, um atabaque de bio, tem um jogo de atabaçabá, entende? E não foi o mestre Dudu ou alguém da gente que chegou, tem esse instrumento, experimente, não. O universo aproximou essa relação, certo? Então, essa relação, ela é hoje catalogada como uma relação de tambor também no universo religioso afro-brasileiro. Então, o que é que acontece? O pi tem 90 centímetros, ele é maior do que a Andé. O rum, antigamente tinha um rum mais tradicional que era de 1,20. Hoje em dia já não faz muito rum de 1,20. Hoje em dia já faz o rum de 1 metro. Então, esses dois tambores, o pi e o rum, transformaram em atabaçabá, ele vira sabarrum, sabapi, e que nem no Senegal tem essa relação de montagem nesse tamanho, entende? Tipo, os tambores graves do Senegal são esse choi aqui que eu estou. É como se fosse, assim, fazendo uma colocação mais próxima de entendimento, né? A gente entende que tem o rum, o pi, o lé para o universo afro-brasileiro na cultura de tambor, na cultura religiosa. Então vamos entender que esse aqui, o grave, seria o rum. Claro que estou assim, fazendo uma comparação de sonoridade, de energia do ritmo, né? Então, quando esse tambor ele é montado no tamanho de atabaque, sendo atabaçabá, ele se torna já uma herança, né, da cultura senegalesa dentro do processo brasileiro religioso e também das manifestações musicais associadas à cultura do tambor. Isso é muito importante, entendeu, gente? É um respeito que eu preciso passar para vocês em relação à vinda de Dudu, porque às vezes as coisas estão tão próximas da gente e a gente não consegue entender o que de fato está na África, o que de fato veio para cá, o que de fato, né? Tem essa relação, que tem o passeio da miscigenação também, né? Que tem um momento do carnaval que fica tudo, né, no processo, né? Existe também o profano, né? Que são as coisas também que já são ligadas ao lado festivo. Então, o que é que acontece? O atabaçabá, ele tem um diálogo muito forte com a cultura senegalesa e a cultura dos ritmos de rua e afro-brasileiro. São os ritmos de rua da pulsação que a gente tem aqui, os movimentos baianos, e os ritmos também afro-brasileiros. Então, com isso, com o tempo, foram nascendo situações novas, como aqui, ó, por exemplo. Esses aqui já são os menorzinhos, que chamam os nanicos drums. Eles têm um bem interessante. Eu sou apaixonado por esses tambores aqui. Esses aqui são tipo o caçulinha, né? Hoje em dia eu confecciono esses instrumentos que
acabei sendo, né, tive essa permissão de Dudu, que ele falou que ia me preparar, porque ele estava tendo essa situação das aulas. Então aqui já é outro instrumento que é bem interessante, porque hoje esse instrumento está no palco da timbalada, entende? Então já é um instrumento que, com esse acesso que ele passou, né, de confecção, eu já pensei, poxa, agora vou tentar criar algumas coisas aqui com essa relação, né, do universo, né, que está ali diretamente ligado à África, Bahia, África, né. Tem outros instrumentos aqui. Esse aqui também eu chamo de... Ele é o do tanque, ele é de madeira, mas ele pode se assimilar uma lembrança do tama. Ele tem esse vazado aqui, a gente pode tocar ele de uma forma que dá essa diferença de som. Esse vazado aqui, né? Aqui, aí vai botar o som.
a gente tenta fazer uma família muito próxima da relação dos sabás, mas logicamente como a gente não tem essa cultura do tronco esculpido, né, para fazer os tambores, existe também a questão da preservação ambiental e a situação mesmo, né, que cada lugar, né, defende sua cultura. Uma situação muito importante também que eu quero dividir com vocês, né, que é um processo do grupo, muitas cantigas, muitas músicas, muitas simbologias, muitas situações importantes da cultura do Senegal que o Dudu passava, a gente entendia que precisava ser preservado, mas é uma situação muito particular deles, entende? Então, o que hoje talvez fique um pouco estranho, de poxa, mas aqueles tambores estão pintados, mas aqueles tambores estão montados no atabaque, mas aí é que está. A situação que foi passada, para mim, é intocável. É uma cultura que permanece com eles. A gente aqui está tentando não criar uma assinatura, a gente está tentando criar uma liberdade para homenagear o tempo todo essa relação. Então, eu fico muito mais à vontade hoje de tentar esse aprendizado diário, né? Buscar um pouco essa relação criativa que sempre teve comigo, de buscar, né, aproximar essas relações de montagem, né? Porque isso é uma forma da gente preservar o que acontece lá e tentar buscar um ciclo, né, aqui em Salvador, que é apaixonado por essa música, que tem muito respeito por essa música. Em algum momento a gente vai celebrar. Eu tenho muita vontade de gravar aquela primeira música que passei aqui com vocês, como se fosse uma cantiga de celebração mesmo, sabe? Já veio o filme na minha cabeça, todos esses tambores, todos esses lugares, em uma grande formatação, né, de propagação de pai e universo coletivo, né, de vozes, enfim, é isso, né? Eu acho que o espírito da arte e o espírito da música é coletivo também. É isso. Bom, já que eu estou aqui no cantinho, o microfone está aqui, eu acho que eu vou passar direto para a Rick e depois vai para lá, viu? Então, Rick Carvalho, músico que é hoje baiano, né, assim, assumido, mas ele é do Rio Grande do Sul, né, tem uma longa trajetória de música profissional, né, pode contar um pouquinho, mas fez uma grande guinada na vida dele quando ele disse: eu vou me dedicar à pesquisa, né, de músicas africanas e sobretudo a esse instrumento maravilhoso que é a cora e instrumentos afins. Boa tarde a todos e a todas. Bom, hoje é um imenso prazer poder estar aqui, né, digamos, Salvador, Bahia, um lugar mais preto fora da África, né, e a gente poder mostrar um pouco do aprendizado. E, na verdade, eu tenho uma trajetória, eu sou baixista, músico, e durante 50 anos da minha vida eu toquei contrabaixo. E aí lá por 2017, mais ou menos, eu comecei a ter um questionamento que eram as escalas, né? Então, para mostrar para vocês assim, como é importante as perguntas, né, os questionamentos, porque a gente sempre, quando é ensinado musicalmente, através de escalas europeias, gregas, e eu fiz um questionamento para mim mesmo, que era a questão de escalas africanas. Será que a gente não tem, né? Como o ensino nunca não tem esse cuidado, né? E através dessa pesquisa, internet, enfim, eu cheguei a vários instrumentos através da escala, né? E foi uma coisa assim frustrante, porque nenhum instrumento estava ao nosso alcance, né, no Brasil, né? Então foram vários instrumentos africanos e então eu pensei em construir
E nesse momento começou a caminhada, né? De achar os materiais, de, enfim, medidas e tudo mais, porque isso também foi constante, assim, saber que a África, ela tem guardado a oralidade como a maneira de transmissão e que muitas vezes a gente não tem acesso por não registrar, mas atualmente, e muitas vezes é nos passado através do olhar do colonizador, né? Enfim, né? Então eu cheguei na Kora, né? A Kora é um instrumento milenar, que é do ocidente da África, e é um instrumento que tem uma sonoridade que ela revela para a gente a parte das cordas da África, né? Do continente africano, que tem inúmeros, né? Instrumentos africanos que, através da sua caminhada territorial, eles mudam de nome, eles mudam de maneira de tocar, de função social, né, também cultural. E eu fiquei muito encantado e conheci através da Kora o Goni. A Kora é um instrumento que tem 21 cordas, e o Goni ele tem de 6 a 18 cordas. A Kora é um instrumento, digamos assim, diatônico, ele tem uma afinação fechada, então ele tem uma comunicação, às vezes complicada com outros instrumentos, porque ele tem uma afinação só do campo harmônico. Mas isso não impediu que eu começasse a pesquisar, a testar sonoridades, né? E construir outros instrumentos também, como eu até tenho ali outros instrumentos, que eu gosto de entender a sonoridade. Tem alguns que eu não toco, mas eu construo e começo a perceber a sonoridade, função social. E através dessa pesquisa eu acabei chegando nessa cidade maravilhosa que eu adoro, que é Salvador. E através dessa chegada em Salvador eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas também, né? Catarina foi uma dessas pessoas, o Tom, Marcela, agora estou conhecendo o nosso amigo da Baçabá, tem a Claudinha, também outra grande amiga, Juraci Tavares, que é o meu parceiro de um projeto que nós temos que se chama Kora Poema também, que é um trabalho de Kora e poesias. E, enfim, eu estou aqui junto com o coletivo Musamama para mostrar algumas obras que a gente vem pesquisando, né? E peço licença para poder tocar para vocês um pouquinho da Kora. A Kora, ela tem esse, digamos assim, explicar para vocês um pouquinho. Ela é formada por uma cabaça, pele animal, madeira. Não pode deixar. Madeira, pele animal, cabaça e fios de nylon. Né? Hoje fizeram uma pergunta que foi bem pertinente de manhã, né? Sobre quando esse instrumento surgiu e quem inventou. Então são questionamentos que nos levam à ancestralidade, né? Porque tu vê que um instrumento foi construído através da percepção de uma pessoa que colocou uma árvore numa cabaça, esticou linhas, criou uma organização musical, matemática, digamos, né, trazendo para o nosso lado, né, matemático. Mas é uma coisa divina, né? Se a gente for analisar, todo instrumento africano, ele traz em si uma coisa divina, né? Porque só uma pessoa muito iluminada, um ser iluminado para pensar, claro que é uma visão minha, né? Meio lúdica, mas eu gosto dessas coisas assim. E ficou organizado assim, desse lado os sons graves, os médios e os agudos. Então a gente pensa em construir uma música, né, uma musicalidade, através da junção
dessas partes, né? Do baixo, melodia e o solo. É um instrumento que também que nos remete a uma África espiritual, ancestral. Esses dias eu tive o prazer de conhecer a vovó Cici também, para quem conhece, que é uma pessoa importante. E eu estava tocando com ela, tive esse prazer, né? Ver uma Bahia me proporciona umas coisas maravilhosas. E ela me disse assim: o tambor, ele ativa o nosso corpo, ele faz a gente dançar, ele faz a gente se movimentar. E agora, ela traz a calma, a paz, né? Então é uma outra África, que a gente também tem a África das lâminas, a gente tem a tambora, da corda, das flautas, que a gente conversa sempre, do canto africano. Então a África é muito rica, inspiradora, né? Nesses quesitos que agregam sentimentos e espiritualidades, né? E tem uma música que, digamos assim, é uma releitura, né? Como falou assim, a gente acaba incluindo as nossas vivências junto com o instrumento, porque são instrumentos que na África eles são tradicionais de famílias, né, os griots. Então, para você ser um griot, você tem que ter nascido numa família de griot. Não tem, eu só toco corda, não sou um griot. Então não tem como ser se você não nascer numa família de griot. Então é importante a gente ter esse respeito, porque quando a gente fala da África, a gente também tem que ter o cuidado de não apagar, do meu ponto de vista, de apagar algumas questões que a gente pode estar imprimindo da nossa visão, né? E tem coisas que são seculares, milenares, enfim, que a gente tem que ter o cuidado. Eu falei isso porque eu vou interpretar uma releitura de um africano que se chama Tumani Diabaté.
Então, a gente vê que essa África das cordas, ela nos remete a uma outra percepção também das sonoridades, possibilidades que a gente pode, né, e deve pesquisar nos instrumentos africanos, né? Então, acho que essa questão da pesquisa, da busca, é o que nos movimenta e cada vez mais vai nos movimentar daqui para frente, né? É a questão das perguntas que vão nos trazer as respostas, né, para nossos questionamentos. E, inclusive, a ancestralidade nos traz coisas que já estão resolvidas, né? Que na maioria das vezes a gente acabou perdendo algumas resoluções, algumas coisas que já estavam prontas por causa que o colonizador foi lá e transformou tudo, bagunçou a nossa mente. Eu acho que é isso. Obrigada, Rick. Todo mundo entrou na viagem, né? Legal, né? Você vai ser 5 minutinhos de um som desse transcendente, o que é que faz na nossa vida, né? Hoje as crianças, teve um exercício que a gente fez com as crianças, teve um exercício que eu falei para as crianças assim, fecharem os olhos e escutarem o instrumento, assim, ficaram contemplando, ficaram assim, silenciosos. Olha que maravilha. Pois é. A gente adora os tambores na Bahia, mas a gente tem que ter um momento também, né? Da meditação, da contemplação, da viagem, né, interna, né? Isso também está na Bahia, isso tudo está ali, né? Só buscar, né? E agora a gente vai um pouco para um outro contexto cultural, né? Que é já milhares de quilômetros distante do... Você nem falou da região cultural do seu instrumento, só para concluir. A corda ela é da África Ocidental, Sim, mas Gâmbia, Nigéria, Senegal, Costa do Mali. Nigéria, acho que não. Não? Nigéria. Foi? Nigéria também. É. Costa do Marfim. Massa. E agora a gente vai em direção como é que chama? África do Sul, África Oriental um pouco, setentrional, não sei como que chama essa região, mas é tipo Zimbábue, Moçambique, né? Onde Dom Nascimentos ele se dedica há muitos anos a estudar os instrumentos diversos que compõem, que a gente conhece como mbira, né? Mas tem outros nomes que ele vai falar. Então, meu nome é Dom Nascimentos, eu sou músico, pesquisador, professor de música e há vários anos, né? Há muitos anos eu venho pesquisando várias questões sobre musicalidades africanas. Enfim, e por esses caminhos da vida eu encontrei a Elvira, não aqui no Brasil, mas há muitos anos, uma mestra de Elvira, a Stella Choice, né? Falecida agora há pouco tempo, 3 ou 4 anos no máximo, não, 3 anos. E a Stella era uma grande embaixadora assim, da música do Zimbábue, né? Zimbábue é a terra das empiras, né? E, enfim, nós tivemos uma convivência em Berlim. Na verdade, em Berlim eu descobri os meus primeiros contatos, na verdade, com instrumentos musicais africanos se deram assim, na Alemanha, em função da grande oferta, né? A grande facilidade que se tem lá, ou em qualquer cidade grande da Europa, né? De encontrar professores de djembe, dumum, sabá, cora, enfim.
que infelizmente, né, não temos essa facilidade toda aqui no Brasil, embora em São Paulo, né, temos hoje já uma cena musical nascente, se consolidando, a cena musical africana em São Paulo. Então, e a Estela me deu, então, os primeiros passos ali da Imbira, mas não essa, um outro tipo de Imbira que é tradicional no Zimbábue, que é a Zavazina. Mas esse contato, então, com essa mestra foi muito importante para mim, para perceber uma outra dimensão, né, outras dimensões do fazer musical, que não a técnica, né, de saber, bom, essa nota é sol, aquela é fá, mi, você bota esse dedo aqui, lá, fazer esse movimento, que tudo isso é importante e a gente aprende, mas saber essas interconexões, né, energéticas, espirituais, que estão envolvidas com a música e que são interdependentes. Né? Só para ter ideia, uma vez a Estela chegou lá na minha casa, que a gente ensaiava, tocava muito lá onde eu morava, um apartamentozinho do segundo andar do prédio, e que tinha uma árvore, né? Isso é muito comum lá em Berlim, as ruas, mesmo dos bairros pobres ou mais, enfim, mais afastados, sempre tem muitas árvores, né? E tinha lá uma árvore grande que chegava, passava do segundo andar até, mas, enfim, e as pessoas, por aquilo que pareça lá, têm até mais cuidado, mas nesse caso não tinham, e às vezes tinha saco plástico, tinha algumas coisas assim nos galhos, e ela uma vez, e aí tinha um saco plástico num galho, só que era meio afastado, não dava para eu botar o braço assim e pegar, né? Porque tinha um balcãozinho no apartamento, mas enfim. E aí ela me passou um sermão, um pito, como a gente fala aqui, né? Que no início eu nem entendi, depois que eu fui, que me caiu a ficha, né? Ela me chamou muito a atenção porque, pelo respeito àquele ser vivo, né? E que eu gostava tanto, que eu fazia música ali, que chegavam os passarinhos e tudo mais, e eu não me mobilizei para pegar uma vara, uma coisa, e atingir o tal do saco que estava me feriando ali, estava, né? Era um desrespeito com aquele ser vivo tão importante. Então, enfim, só um exemplo para entender, né, como é percebida essa coisa de arte, de música, por muitos povos africanos. Mas é isso. Então, só anos depois é que eu fui, na verdade, conhecer esse tipo de Imbira, que se chama Zavazima, é essa da Estela, do Vival. Essa se chama Nhunga Nhunga. Nhunga Nhunga, esse nome engraçado, porque na verdade isso vem de uma etnia de Moçambique, né? Os Nhungwe, povo Nhungwe. E na verdade eles contam lá em Moçambique que foi um homem de Zimbábue, mas que não era músico, era um trabalhador, e que viveu lá em Moçambique há alguns anos, e ele aprendeu lá em Moçambique a tocar esse tipo de Imbira. E aí ele levou de volta para Zimbábue, né, ali nos anos 50, e isso virou um acontecimento lá, principalmente entre os jovens, os adolescentes, e hoje, na verdade, tem mais gente que toca essa Nhunga em Zimbábue do que em Moçambique. Porque Moçambique é uma coisa interessante, há 40 anos atrás, ninguém conhecia o que era isso. Né? Se perguntasse, Imbira, ninguém sabia. Né? Sabiam que era Timbila, que não está aqui, de manhã tinha uma Timbila, mas enfim, Catarina tem ali um xilofone enorme, maravilhoso, que é um instrumento muito típico de Moçambique.
Mas é isso. E esse homem, que me foge o nome agora, Tapera, isso, sobrenome Tapera. Mas enfim, ele levou isso para o Zimbábue, e lá que foi batizado, na verdade, de Nhunga Nhunga, por causa do povo Nhunga, de onde isso é originário. Então, e a imbira é um exemplo de um instrumento, é um lamelofone. Lamelofone é uma classificação, né, ocidental para esse tipo de instrumentos que são feitos de... peraí, deixa eu pegar uma... Não, tem a caixa. Isso. Esse aqui é uma caixa acústica, né? Como no violão, a gente tem aquele bojo, esse aqui amplifica o som, né? Amplifica o som do instrumento. Mas o instrumento em si é isso aqui, é uma placa de madeira, né? Com essas lâminas de metal. Então, daí o nome lamelofone. Então, tem vários tipos de lamelofone, né? Em diversos países, mas principalmente ali na África Austral, ou seja, Zimbábue, Moçambique, Zâmbia, alguns países também da África Oriental. Então, eles têm esse instrumento de imbira e diversos outros. Angola, por exemplo, tem a sanza, enfim, outro, não fugiu o nome agora, mas uma coisa muito importante de falar é que esses instrumentos, então, os lamelofones, no século XIX, ou melhor, até o período colonial aqui no Brasil, esses eram os instrumentos melódicos, ou seja, instrumentos que tocam, né? Dó, ré, mi, eram os instrumentos mais populares no Brasil colônia. Entende? Então, para ver o poder e a força da colonização, né? Porque isso foi apagado da nossa história musical, da nossa memória. E assim em Moçambique, como eu disse, então, há 40 anos atrás, ninguém sabia o que era isso. E daí que foi um grupo de músicos, de pesquisadores que retomaram essas tradições, passando uns 25 anos para cá, e hoje tem inclusive uma cadeira de imbira na universidade, né, Eduardo Mondlane. Tem um professor de imbira, uma disciplina de imbira e Nhunga. Então, eu estive em Moçambique o ano passado, fiquei 13 meses lá, num intercâmbio acadêmico. Eu faço um curso de doutorado na Unicamp. E então, quando vim, já trouxe um monte de imbiras. Eu já tocava, né, já tinha uma imbira, mas estando lá e aprendendo com esses mestres, convivendo, e vendo esse processo, né, dessa revitalização dessa tradição, então eu tive essa ideia, essa vontade de trazer esses instrumentos e tentar, né, divulgar isso aqui, já que eu já tinha esse conhecimento que esse instrumento faz parte, né, da nossa história. Apesar de ter sido apagado, esquecido, mas essa nossa musicalidade do cavaquinho, do violão, vocês entendem? Antes disso, da viola, machês, do reconga, antes disso, esses batuques, como eles chamavam na época, eram muito feitos também com esse tipo de instrumento, entende? Kalimba, sanza, bira. Então, eu posso mostrar um pouco aqui do som, isso.
oficinas, né? Que chamam Vivências em Música de Lira. Tem aqui o Gabriel, né? Que estava lá, né, com a gente há 2 semanas atrás. Na semana passada eu estive com a galera aqui da Unimab, São Francisco do Conde, e a partir de amanhã estamos no Casa do Carnaval, no Pelourinho. Inclusive vocês são convidados no domingo, nós temos um encerramento do projeto. Nós vamos entregar 3 instrumentos a 3 sortudos que ganharam o sorteio de cada turma, né? E é isso, gente. Como todos aqui, né, que falaram, o Marcelo também, então a gente tem muito essa intenção de divulgar, né, essas musicalidades africanas, com, claro, a licença dos nossos ancestrais e dos africanos, né, que são os detentores dessas tecnologias. Hoje de manhã, nós tivemos um trabalho aqui com as crianças, né, um projeto que o Marcelo trabalha, e teve uma pergunta, aquilo que o Rick falou, que uma professora, né, que estava acompanhando as crianças, que ficou encantada com os instrumentos, com a tora, e aí perguntou, mas como é isso? Como é que inventaram esse instrumento? Quanto tempo será que levou para alguém inventar isso? Né? E aí nós explicamos que, bom, não é assim, é todo um processo, né, cultural, então são gerações e gerações de evolução, né, tecnológica, para chegar num instrumento desse. É todo um domínio, né, de metalurgia, enfim, e diversas, de carpintaria, exato, são várias questões aqui, matemática. Sim, todo um processo, e que é gerações e gerações de evolução para chegar aqui. Então, terminando, é que recentemente, eu não lembro o nome dele, mas enfim, Ibrahim, né? É o novo presidente de Burkina Faso. Ibrahim Traoré. Ele tem um discurso assim, né, antológico, anticolonial, que é um movimento que está tendo muito agora ali nessa região, né? E então outro dia eu falei isso, que é uma coisa muito interessante. Esses jovens, né? O Traoré também é um militar, mas muito jovem, e que agora é o presidente de Burkina Faso. Então essa juventude pensa assim, poxa, os meus ancestrais, não sei se vocês sabem, mas nessa região de Burkina Faso, que há muitos séculos era chamada Império do Mali, né? Era uma parte que fazia parte desse Império do Mali. Então, o Império do Mali, no século XIII, teve um imperador, né, chamado Mansa Musa. E esse homem, até hoje, pode procurar no Google, é considerado a pessoa mais rica do mundo, de toda a história do nosso planeta. Provavelmente esse rei Mansa Musa foi a pessoa mais rica do mundo. E não só rico. O Mali, nessa época, tinha as ruas, né? Capital, Bamako, tinha esgotamento, tinha água que chegavam nas casas, enfim, enquanto Londres ainda vivia, né, no meio do escovo mental, no meio das bostas e tudo mais. Então, é isso. Aí esses jovens, poxa, mas tanta riqueza que nós tivemos, tanta tecnologia, né? Não só de instrumentos musicais, mas enfim, muitas coisas. E hoje o povo, né, em função do colonialismo, em função de toda a exploração capitalista, vive, né, a grande maioria
na pobreza, na dificuldade. Então, só para a gente refletir, né, que é isso, a África é uma riqueza, uma potência muito grande, então que a gente precisa conhecer e reconhecer. Isso aí, obrigado. Obrigada, Tom. Mais uma aula hoje, né? Gente, tá sendo rico, viu? Então, eu fico muito agradecido, né? A gente ver essa mudança aos poucos, demorou, mas chegou, né? A mudança, né? Hoje, músicos e pesquisadores brasileiros, né? Realmente recuperando boa parte da história da África, inclusive através da sua cultura, da sua poesia, do seu cinema. A gente também tem um grupo forte aqui atuando em Salvador que trabalha com cinema africano. Eu sou da Alemanha, né? Eu venho aqui há 30 anos. Quando eu saí de lá, na minha cidade original, em Colônia, meu companheiro, ele já organizava um festival de filmes africanos há 10 anos, todo ano. Assim, pra gente, pra mim foi um choque muito grande vir pra Bahia, né, atraído pela cultura afro-baiana, e quando cheguei aqui não tinha nada africano, ninguém sabia, né? Assim, e enquanto a gente lia muitos autores, né, africanos, assistia cinema africano, era, nossa, já muito conhecida, há mais de 30 anos atrás. Música africana, eu vi grandes artistas africanos, assim, grandes, é uma riqueza também, né, que a gente vê nas metrópoles europeias. A cultura africana hoje faz parte do dia a dia, né? As comunidades africanas são muitas. O presidente da Casa de Culturas em Berlim é do Camarões, né? Ele é um dos maiores curadores do mundo, né? Para você ver que as coisas estão em transformação, e a gente na Bahia, que é tão, né, como vocês falaram, né, tão enraizado nessa matriz africana, ao mesmo tempo muito pouco possibilita e facilita um intercâmbio de verdade, uma troca, né, de saberes, de pessoas, né? E é algo que, né, esses meus amigos, colegas se propuseram a levar a sério e investigar muito tempo, muitos anos de pesquisa, né, investimento próprio para recuperar. E uma dessas pessoas é o Marcelo Sabac. Eu me lembro, ele ainda estava na graduação, na pedagogia, que você já vinha promovendo encontros de educação musical a partir da cultura malinquê, né, de instrumentos percussivos. Fiquei impressionada, e ele era estudante de pedagogia, nem de música, mas ele já estava inquieto com isso, já buscava isso, né? E já publicou um artigo no nosso livro, que a gente tem um livro coletivamente produzido, Corimbu, Artes Musicais da Diáspora Africana, alguma coisa assim, esqueci, os títulos são tão longos, né? E esse livro, Tom Nascimento participou do livro, né? Várias pessoas do Corimbu que têm se dedicado a esses trabalhos, né? Assim, inclusive o professor Basilei, que vem estar aqui com a gente na próxima roda, né? Tem 21 artigos, né? Gente desde de graduação até professor universitário, né? Trazendo sua experiência, sua vivência, né? Sua pesquisa com músicas, né? De matriz africana ou africanas, na educação musical, na criação musical, né? Então, é isso, é semeando, né? Semeando e fortalecendo. Eu vou passar agora a palavra para Marcelo Sabac. Boa tarde. Que desafio, viu? Tá falando um pouquinho do que a gente veio pesquisando, vem aprendendo na frente dos africanos. Então, obrigado pela oportunidade, licença. E qualquer coisa vão corrigindo aí, viu? Porque não é bem assim. Podem ficar à vontade para a gente intervindo, para a gente poder aprimorar e aprender cada vez mais. Porque é muito fascinante toda essa riqueza. E eu venho de uma família de músicos, né? Desde pequeno, no final da década de 80, estava muito forte a guitarra baiana. E os meus outros irmãos são das cordas, né? E tinha muito colega lá tocando guitarra baiana na garagem de casa, e violão e guitarra e baixo. E eu estava lá no meio, pequenininho, no final da década de 80, e até então não sabia porquê, estava atraído pela música, mas não por aquelas cordas. Eu adoro esse instrumento de cordas, né? Depois do tempo que a banda cresceu,
vieram a percussão, né? Vieram as percussões, a bateria, tudo, eu vim também pelos tambores. Anos depois eu vim entender, quando eu vim descobrir que a minha bisavó veio do continente africano no final do século XIX, lá para Cachoeira. E o meu avô nasceu lá, trabalhou muito nas fábricas de fumo, porque no início do século XX, aqui em Salvador, se consumia muito charuto. E tinha as fábricas de fumo lá na Cachoeira, né? Aí depois, quando eu fui ver a minha avó, minha bisavó africana, e o meu bisavô lá de Cachoeira, que é uma terra que tem muita ancestralidade, aqui no Recôncavo, eu disse, agora, por isso que eu estou uma coisa. A história de minha família vem disso, né, de uma parte africana e a família de minha avó, que era de descendência portuguesa. E também minha família de professores, né, minha mãe, minha tia, meus irmãos, todo mundo, então lá em casa sempre circulou. A educação sempre soou lá em casa, então não deu outra. Terminei de fazer pedagogia lá, inclusive lá na época a professora Adriana também estava, Carla estava lá na direção, depois fui fazendo pedagogia e sempre também estudando música e conectado com os tambores. Fui aluno também de Fernando, assim, foi meu professor também lá no SESC, onde eu começo a transitar pelo universo do toque dos ritmos do candomblé. Passo a fazer parte do show folclórico do SESC e aí já muito focado nos coros, né? E em determinado momento chega a figura do djembe, que é esse instrumento aqui, que hoje em dia eu venho fazendo meu trabalho pedagógico, sobretudo nos espaços escolares, porque acho que talvez seja o instrumento assim mais popular, porque ele está muito, se for para o YouTube, bota instrumento africano, o djembe vai estar lá no topo da lista. Os europeus estão consumindo muita aula, os japoneses, e isso tudo graças a todo o movimento que ficou muito fortalecido com o Sékou Touré, na época lá do movimento pan-africanista, dos primeiros pan-africanistas lá do Mali, Guiné, toda aquela região ali, principalmente Mali e Guiné. Quando ele movimenta, ele traz uma política onde a cultura musical malinquém, que até então era muito focada na cotidianidade, era um movimento musical focado nas atividades cotidianas, e isso vai ganhar um palco, isso vai por conta desse movimento político pan-africanista, que ele é um dos líderes, né? Foi um dos líderes na época, 60, 70, alguma coisa assim, e o djembe foi se popularizando com o Lebalé Nacional, né? Lá da Guiné, Mali, e talvez seja o instrumento dos mais conhecidos. E hoje em dia, por mais que ele seja conhecido, aqui em São Paulo não é tanto conhecido. Que coisa, endossos que a professora falou, porque quando eu chego nos espaços, as pessoas não sabem o nome desse instrumento. No máximo chamam de atabaque, que é uma outra coisa, tá tudo bem, parece, né? Mais ou menos, né? Se assemelha o couro e tal. E, através dessa educação, explicando um pouquinho sobre esse instrumento, a gente vem fazendo essa pedagogia musical de matriz africana. Eu não canto também não, mas eu vou tentar cantar uma música no grupo, tem uma cantora que faz isso, para a gente poder escutar um pouquinho. Força, alegria e amor, trazemos de nosso interior, juntos podemos ser melhor, que nunca estamos só. Ei, 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 ei.
falou, esses instrumentos, os tambores, para a gente se movimentar, para a gente dançar. A cultura musical maniquê, que é praticamente de onde surge esses instrumentos, o djembe, o dudum, ela tem hoje uma importância muito grande para a gente aqui em Salvador. É uma das coisas que eu venho tentando bater muito nessa tecla, porque, Marcos, por exemplo, né, quando a gente vai ouvir, sobretudo os grupos percussivos, como você citou aí, timbalada, que tem uma afinação muito fundamentada, muito baseada nesse instrumento aqui, a gente vai ver o quanto, e não só a nível de afinação, mas a nível de estrutura musical, tambores graves, médios e agudos, fazendo base para que o instrumento solista possa ali estar acontecendo. Como ritmos também, a gente vai vendo que muita da nossa cultura está muito conectada com vocês. Sem vocês a gente não vive, posso dizer assim, do ponto de vista percussivo musical aqui na Bahia, né? Por mais que isso ainda, esses instrumentos não estejam assim tão popularizados, porque a gente tem que estar nos espaços promovendo essa troca, essa informação, eles são a base, foi isso que eu estava falando para aquele grupo de crianças, é a base do que a gente faz aqui, né? Quando você vê, por exemplo, um ritmo muito comum, que quando chega a época de carnaval a gente vê soando muito. A gente vai ouvir muito isso aqui. Tudo, tudo, paca, tudo, paca, tudo, paca, tudo, paca, tudo, paca, tudo, paca. Tem um ritmo maniquê, muito antigo da África, chamado de olé, que faz exatamente isso. Obrigado. A gente vai ver muito esses ritmos, muito disso, influenciando a formação das nossas musicalidades, dos nossos ritmos, que a gente dança muito, que a gente tá tão acostumado, mas às vezes não sabe a importância daquilo que o Marcos trouxe lá no início, essas origens, esses desdobramentos, essas matrizes. E aqui em Salvador também tem uma proximidade, são várias, né? A gente trouxe, a gente está demonstrando no fundo, essas proximidades. Aqui na Bahia tem uma relação muito forte com os detentores dessa cultura musical, que é o povo mandinga, né? Que fez parte de é um povo que faz parte, está bastante concentrado em Guiné, Mali, mas Burkina Faso, Senegal, Gâmbia, eles se encontram muito dos mandingas e eles estiveram aqui. Quando a gente ouve falar da revolta dos malês, foram os mandingas que estavam promovendo a revolta dos malês aqui da Bahia, né? Que atravessaram. Pois é. Tem alguma tribo aí? Não. Que atravessaram. Da Guiné-Bissau? Tem? Isso. Então, assim, eles estavam aqui tentando fomentar, em 1835, as revoluções, as retomadas, o processo de luta contra a escravidão. E a gente precisa se aproximar muito, porque o tambor, os tambores, melhor dizendo, eles fazem parte de todas as atividades cotidianas do povo mandinga, né? Tal como a gente também tem isso aqui, só que às vezes a gente está mais conectado com o instrumento que está ali para fazer parte da festa, para animar a festa, do que para trazer uma relação mais aprofundada com uma outra coisa. Então, é super importante, é isso que a gente vem fazendo do ponto de vista pedagógico nas escolas, de trazer que, olha, esse ritmo, por exemplo, que eu toquei com a música,
O ritmo soco é um ritmo que anuncia para as outras comunidades que vai haver um ritual de iniciação naquela localidade. Vai haver um ritual de circuncisão onde as famílias que querem que os seus filhos sejam os próximos líderes comunitários, que tenham uma posição de destaque naquela comunidade, precisam passar. Então, quando se toca o ritmo soco, é para que nas outras localidades saibam, opa, em determinada rua, em determinado bairro, em determinada comunidade, vai haver, se aproxima o ritual, vamos lá levar, já que a gente tem alguém que quer passar por esse processo. Então, vai muito além. Aliás, esses ritmos ganham palco, como falei depois, muito ligado ao movimento político de libertação, que é justamente isso que a gente está comemorando no dia 25, encabeçado por esse movimento pan-africanista, onde Sékou Touré foi, na década de 60, 70, um dos principais líderes, né, disso daí. Pega isso que é feito do cotidiano, leva isso para palco para poder musicalizar e formar, levar uma mensagem de uma força cultural musical que precisa mostrar para o mundo todo que a África não é isso que o colonizador está fazendo. Então, a gente está nesse processo de pedagogia musical baseada nessas musicalidades, focado, sobretudo, em difundir esses instrumentos e falar para as crianças, sobretudo nós que somos afrodescendentes, na grande maioria, que a África é linda. A África não é o que o colonizador diz, a gente tem que cair fora disso. E é bom fazer isso desde as crianças, porque como a gente estava falando, Rick, a gente está necessitando gente de uma outra semeadura para colher algo diferente. Então, é isso. O coletivo Mussamama, a gente tem tem mais um componente que hoje não pode estar aqui. A gente tem esse propósito de levar essas musicalidades e falar um pouquinho dos instrumentos, né? A partir dessa curiosidade, poxa, como é isso? Que elas terminam ficando assim, as pessoas, né, ficam bem assim conectadas, interessadas no instrumento. A gente começa a falar de potência africana, a gente começa a falar de cultura, de matriz, e começa também a provocar outra percepção a partir disso, a partir dessas africanidades, né? Outra cosmologia, outra espiritualidade, outra compreensão, que, como o Henrique falou, tem coisas que já estavam postas, e onde é que foi, como é que isso tudo se perdeu, né? E a gente ficou perdido. Quando a gente vai perdendo essas orientações, esses fundamentos, esses propósitos, a gente vai achando que tem que comprar um instrumento com a pele da Remo do fabricante americano para poder o instrumento ficar ali no palco e tocar por tocar, para você ter uma projeção, e nem sabe como é que esse instrumento chegou aqui. Não sabe a genialidade de, há um tempo atrás, mais ou menos no século XIII, as mulheres que ficavam pilando e com ritmo, era um de um lado do outro, pam, 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 pam. Depois de um tempo, isso aqui vem do pilão, furou o pilão. Aí vai um cara, talvez inspirado por essas inspirações divinas, e resolve esticar uma pele de animal em cima, pronto, nasce o djembe. Sei lá, datado, até onde eu tenho olhado aí, século XIII. Então imagine, o que é isso? Um pilão que joga uma cor, furou, pega outro, joga lá no canto. Agora o cara pega um negócio lá no canto, bota a pele. Lógico que ele foi se aprimorando. Eu tenho, geralmente, nesses espaços pedagógicos, assim, mais pedagógicos, eu trago um sem a pele, para a gente ver que é uma peça de madeira única, que ele vai talhando, porque os mandingas são grandes ferreiros e carpinteiros, eles vão talhando, e tem talho diferente para influenciar na projeção sonora. Esse djembe, que é um djembe solista, que tem essa afinação mais aguda, se ele não tivesse uma pele aqui, eu ia mostrar para vocês, o talho dele é feito assim, ó, é feito em curva, aqui por dentro, para que o som, na hora que ele sai, ele faça um redemoinho e se projete longe. O cara lá na outra vila, do outro lado, ouvir o que esse instrumento está tocando. Já tem outros que é mais reto, para que não tenha tanta projeção, e são mais graves, médios graves, para fazer acompanhamento. E por aí vai. É uma riqueza muito grande que a gente pode ficar aqui até mais tarde falando dessas coisas, e aprendendo, e procurando ver, ou trocando. Mas acho que o princípio é isso aí. Obrigado. Gente, é sensacional, dá vontade até de ficar mais uma hora ouvindo, né, e aprendendo, né? Mas nossa hora está chegando, a gente também tem um lanchinho para vocês. E
E eu acho que a gente vai, como finalização, né, ouvir uma música do Mussa Mama. Eu tô sabendo que tem alguém que também tem um djembe. Quem é?